Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Sauber Lab e hoje vai ser mais um vídeo sobre Raspberry Pi. Mas espera aí, nesse vídeo nós vamos mostrar como que você pode converter esse Raspberry Pi. Exatamente, nós estamos utilizando o Raspberry Pi 5 para transformar esse sistema em um sistema NAS. Antes que você me perguntar, Alan, já mostrou vários vídeos como que eu posso converter esse meu Raspberry Pi para um sistema NAS. E eu vou falar, sim, já mostrei, porém em nenhum dos vídeos eu mostrei como que você pode utilizar uma dessas plaquinhas para converter para o seu sistema NAS. Você deve estar perguntando, por que essa placa é diferente que as outras? Simples, essa placa consegue conectar 4 SATAs mais um, então 5 SATAs, e a diferença dela é que ela vai estar utilizando PCI Express, exatamente, PCI Express, não mais USB 3.0, não mais duas vezes USB 0.0, então ele vai conseguir utilizar pelo menos 8 GB de velocidade, na qual você pode até adicionar um SSD e ele vai funcionar de modo bem eficiente e rápido. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Antes da gente começar e passo a passo como você pode fazer essa instalação, nós vamos falar o que seria necessário você ter em mãos. Primeira coisa, você tem que ter o Raspberry Pi 5. Por que o Raspberry Pi 5? Porque só o Raspberry Pi 5 tem essa questão do PCI Express. Outra coisa que é importante você ter em mente é que você tem que ter esse dissipador de temperatura do Raspberry Pi. Não adianta você ter aquela caixa na qual ele tem um dissipador maior, com ventoinha maior, porque ele não vai conseguir encaixar. A distância entre esses dois hats são muito pequenas, então qualquer coisa a mais que você tentar conectar, ele não vai funcionar. Outra coisa interessante é que você está utilizando, ou pelo menos vem dois desses cabinhos, que seria o PCI Express. Tome cuidado para não danificar, porque esses cabinhos são bem flexíveis e qualquer esforço adicional ele pode quebrar. Outra coisa que você tem que ter seria um HD. No nosso caso, nós estamos utilizando um HD de laptop de 1 TB, porém, se vocês olharem aqui, ele não tem muito espaço, então esse hat foi desenvolvido para utilizar com HD de 2.5. Eu não sei se ele vai funcionar com HD de 3.5 extensão, porém isso você tem que ter em mente. Outra coisa que é importante você ter em mente é que, porque nós estamos utilizando esse hat e toda a tensão vai vir aqui para o hat e depois ele vai dissipar ou vai reduzir para o nosso Raspberry Pi, então você não precisa estar utilizando o USB-C, então você tem que ter uma fonte de alimentação que vai aguentar isso. No meu caso, eu estou utilizando uma fonte de 12 volts 5 amps, porém se você começar a colocar todos os HDs ou colocar um HD de 3.5, você vai ter que ter uma fonte de alimentação mais potente, porque essa fonte de alimentação tem que garantir que vai mandar energia para o seu Raspberry Pi e para os seus HDs, na qual ele vai consumir mais corrente que normalmente utilizaria só o Raspberry Pi. Então, tendo isso em mente, então nós podemos ir etapa para etapa na nossa instalação. Para isso, eu tive que testar esse sistema, como funcionava, e tive que fazer algumas modificações. Quais são as modificações? Se vocês olharem aqui na minha tela, aqui está o meu Raspberry Pi. Aqui no meu Raspberry Pi, se vocês olharem como que o heatsink está, ele vai ter todos esses pininhos e ele vai estar levantado. O único problema é que na hora de vocês adicionarem esse hat, o que ele acontece? Ele tem um conflito, ele crash aqui nesses 3 pininhos e não tem o que fazer. Você não vai conseguir encaixar sem você fazer nenhuma modificação. Se vocês olharem, esses 3 pininhos evita que nosso hat entre totalmente e faça a sua função esperada. Não sei por que eles fizeram esse design desse jeito, porém ele não funciona de modo esperado. Então por isso mesmo você vai ter que fazer alguma modificação. No meu caso, a modificação é, eu tive que cortar esses 3 pininhos iniciais para garantir que eu vou conseguir encaixar ele totalmente. Você não precisa cortar ele lá no baixo, você pode cortar mais ou menos na metade, que já seria o suficiente. Por isso mesmo que eu cortei esses 3 e é assim que ele ficou. Não precisa dar acabamento, não precisa fazer nada, porque simplesmente ele não machuca, não faz nada, mas você tem que cortar esses 3 pininhos para garantir que o teu reto vai encaixar. Uma vez que você cortou esses 3 pininhos,
e você olhar, agora o teu reto encaixou perfeitamente, porque ele teve que ir inferiormente e chegou mais ou menos na metade. Essa é a única modificação que você vai ter que fazer no seu heatsink para garantir que ele vai encaixar. Após isso, nós vamos colocar todos os componentes que já veio na caixa. Nós vamos utilizar o nosso Raspberry Pi. Nós vamos conectar esses pininhos diretamente no nosso Raspberry Pi. Vamos olhar no nosso ribbon. Você lembra que eu tinha falado que seria o PC? Então, se vocês olharem aqui desse lado aqui, esse lado instalaria no nosso Raspberry Pi e o outro lado instalaria no nosso head. Não sei por que eles fizeram esse design, mas tem algum motivo, então nós não vamos questionar. Após isso, nós vamos conectar, nós vamos parafusar esse head diretamente no nosso Raspberry Pi e daí ele vai estar seguro. Após isso, simplesmente você pode conectar o ribbon. Eu prefiro conectar ele depois. Tenha certeza que na hora que você está conectando, você levanta bem essa região aqui para você não danificar. E depois disso você encaixa o ribbon e tem uma pecinha de metal, se vocês olharem, na qual ela vai encaixar diretamente no teu head para garantir que ele não saia sozinho. Uma vez você feito isso, então o que nós vamos ter que fazer é conectar o nosso SD card no nosso computador e nós vamos abrir diretamente o nosso aplicativo para rodar o Raspberry Pi OS. Então, para isso, nós vamos abrir esse aplicativo e vamos definir qual tipo de instalação que nós queremos. No meu caso, eu estou utilizando o Raspberry Pi 5, então vou selecionar Raspberry Pi 5 iOS, porque eu quero fazer um sistema NAS com esse sistema, então nós não vamos utilizar um iOS pesado. Por isso mesmo que eu me recuso a utilizar o PiOS, que seria completo. Eu vou vir aqui no PiOS e vou escolher a opção Lite. 64 bits vai ser perfeito, porque o Raspberry Pi funciona bem com 64 bits. E agora, vou escolher meu storage, vou colocar Next e vou editar essas configurações. Essas configurações que nós vamos ter que fazer, nós vamos setar o nome, o nosso user password, não deixa como standard por causa que é inseguro. E agora nós vamos vir aqui ativar esse SSH e vamos colocar Use Password Authentication. Uma vez que você configurou tudo isso, nós vamos vir aqui em Next, nós vamos colocar Yes e vamos colocar Yes. E agora ele vem toda aquela etapa demorada na qual ele vai baixar o iOS, está lá no SSD e depois que ele instalar, nós estamos prontos para ir para a próxima etapa. Então nós vamos esperar um pouco. Enquanto nós estamos esperando nosso SD ser gravado, o que nós podemos fazer? Nós podemos montar esse RET para garantir que ele está bem colocado. E agora nós podemos escolher qualquer uma dessas entradas para colocar o nosso HD. Simplesmente você encaixa e ele está fixo. O que ele vem na caixa? Ele vem um suportezinho que garante que esses 3 HDs podem ser parafusados juntos, porém, mais para frente eu vou mostrar que tem uma outra opção que você poderia imprimir essa caixinha, na qual ele se torna um pouco mais bonitinho e fica mais estável. Não sei se eu comprar um extensor e conectar HDs de 3.5 vai funcionar, porém eu pretendo comprar esses extensores e testar justamente para ter certeza que vai funcionar, porque eu acho interessante. Você consegue HDs de 3.5 muito mais estáveis que esses HDs de 2.5. A não ser que você queira usar SSD, então não há necessidade de comprar esses HDs de computador, na qual não são feitos para ficar rodando 24/7. Então, depois que ele terminou, agora nós podemos inserir nosso SD card no nosso Raspberry Pi e nós vamos energizar esse sistema. Se lembre, não energize utilizando nossa entrada USB-C, utilize esse jack port, na qual você vai ter que ter uma fonte de alimentação superior para ele aguentar todo o sistema. Outra coisa interessante, tente utilizar o nosso RJ45 ou nosso cabo da internet, porque a conexão vai ser mais estável. Se por acaso você estiver utilizando Wi-Fi, não adianta nada você seguir esse sistema. Outra coisa que é interessante é que, porque ele está conectado diretamente no nosso PCI Express, então nós podemos fazer RAID agora. Nós podemos fazer todas as outras configurações, porque esse sistema não vai desconectar só um HD, todos estão funcionando de modo correto. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos conectar esse HD e daí nós podemos ir para a próxima etapa. Então vamos fazer isso. Então, uma vez conectado esse sistema, ele vai demorar alguns minutinhos até disponibilizar que você possa acessar o nosso Raspberry Pi.
Então agora você está me perguntando, Alan, perfeito, qual o sistema que você vai utilizar? E nós vamos utilizar o sistema que funciona muito bem para o Raspberry Pi. Se você está pensando OpenMediaVal, a resposta está correta. Nós vamos estar utilizando OpenMediaVal, na qual funciona muito bem para o nosso Raspberry Pi e vai ter muitas outras opções. Então, uma vez que o nosso Raspberry Pi foi iniciado, nós podemos abrir o nosso PuTTY. Aqui no nosso PuTTY nós vamos colocar o IP address dessa máquina, ou do Raspberry Pi. No meu caso vai ser o 92.168.1.82 e vamos dar Enter. Primeira vez que ele aparecer, ele vai perguntar para você garantir que esse certificado está válido, vou aceitar. E agora nós podemos fazer o nosso login. Vamos fazer o login com o mesmo usuário que nós setamos antes, então vai ser Sauber, nossa senha que nós setamos. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que fazer o update nossa biblioteca. Para isso, nós vamos colocar sudo apt get update e vamos rodar. Após isso, nós vamos ter que dar o upgrade no nosso sistema. Para isso, nós vamos colocar sudo apt get upgrade espaço yes e vamos dar enter. Essa etapa de upgrade pode demorar um pouquinho mais tempo, porém nosso Raspberry Pi 5 funciona de modo muito rápido, então em questão de alguns segundinhos deve estar disponível para a gente ir para a próxima etapa. Para isso nós vamos rodar nosso comando de instalação do OpenMediaVal. Nós vamos colocar get github OpenMediaVal develop script and put yes. Essa etapa vai demorar bastante tempo. Se prepare, vai demorar entre 5 a 10 minutos até ele terminar de fazer toda a instalação. Após ele terminar de fazer a instalação, daí sim nós podemos ir para a próxima etapa. Então nós vamos esperar um pouco. Uma vez que essa instalação for completa, o seu IP address vai ser mudado. Então tenha em mente e verifique isso no seu roteador, porque inicialmente o meu IP address era 192.168.1.82 e agora final 84. Uma vez que nós abrimos a página, ele já tem a página OpenMediaVal. Nós podemos fazer o login e nós vamos colocar OpenMediaVal. Aqui com OpenMediaVal nós vamos colocar login. O que eu sugiro fazer já de começo, nós vamos vir aqui e vamos setar user, change password e nós vamos setar a nossa senha. Então nós vamos vir aqui colocar a nossa senha, e vamos repetir nossa senha e vamos vir aqui colocar salvar. Agora nós podemos verificar a questão de disco, porque eu coloquei um HD de 1 TB, então possivelmente eu vou ter um disco maior. E se vocês olharem, não tem. Não tem nada, eu posso fazer refresh e ele não vai acontecer absolutamente nada. Por quê? Porque nós não fizemos a configuração para esse PCI Express ser reconhecido. Então para isso nós vamos ter que abrir o PuTTY de volta e nós vamos ir para fazer essa configuração. E agora no meu PuTTY eu vou colocar o mesmo IP address, 192.168.1.84 e vou dar Enter, vou aceitar a conexão e vou fazer o login com aquele mesmo usuário que eu tinha cadastrado anteriormente, que vai ser Sauber e minha senha. Então o que nós precisamos fazer? Nós podemos verificar se o PCI está conectado. Para isso nós vamos rodar lspci e vamos dar Enter. Se você olhar, ele apareceu que está conectado e esse aqui seria o controller. Então eu sei que está conectado e sei que está funcionando. E agora, qual que seria a próxima etapa? Nós temos que configurar o nosso PuTTY. Para isso nós vamos colocar sudo nano e nós vamos rodar esse comando e dar Enter. Aqui nesse comando nós vamos ir lá embaixo, depois do nosso all, vamos dar mais um espaço e nós vamos colocar esse seguinte comando, dt param PCI Express 1, vou vir aqui, Ctrl X, yes, Enter, e vou colocar sudo reboot. E agora nosso sistema vai ser reiniciado. Esse reboot pode demorar alguns minutinhos. Quando ele iniciar, nós podemos verificar se agora ele realmente reconheceu aquele HD externo. Vou colocar o mesmo IP address, 192.1.1.1.84. Uma vez que ele abriu essa página do OpenMediaVal, eu posso abrir Open, fazer o mesmo login, Sauber, e vamos dar nossa senha. E agora nós vamos verificar se realmente ele vai aparecer aquele HD, vendo como vai ser o diretório. Para isso eu vou rodar lsplk e dar Enter. E agora, se vocês olharem, nós temos o nosso segundo HD instalado, inserido. Então SDA está inserido com 1 TB e nosso MMC block seria o nosso SSD que nós configuramos. Para isso nós vamos colocar admin e vamos usar aquela mesma senha que nós configuramos, dar Enter. E agora storage, disco, nós já temos o nosso disco. Então agora nós temos o nosso SD e nosso HD instalado. A partir daí,
vai ser todas as etapas normais, como você sempre faria. Como seria? Você vai ter que criar teu RAID, criar seu storage, criar todas as configurações, instalar Open Medieval Extras e assim por diante. Então, a partir daí, você pode fazer absolutamente tudo que você teria feito no computador, com o diferencial, se por acaso qualquer coisa acontecer com a placa, o RAID não vai ser quebrado e suas informações estão seguras. Então, desse jeito, nós chegamos ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo e acharem interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima.